Fala, galerinha, beleza? Mais uma aula aí de matemática, professor Clayton. E nesta aula eu vou fazer a demonstração da lei dos cossenos. Pega a apostila que já vai começar. Aula do Clayton, aula do Clayton. Chega. Vamos lá? Bom, seguinte. Para início, vamos prestar atenção neste triângulo ABC. Beleza? Eu tracei uma altura relativa ao lado AC. Essa altura eu vou atribuir, para facilitar nossa resolução, a letrinha H. Então, H seria a medida BD, beleza? Ainda neste triângulo, o lado BC eu chamei de A, o lado AB de C e o lado AC de B, ok? Esse pedacinho, a medida AD, eu chamei de X, e esse pedaço, a medida CD, ou DC, eu chamei de B, que é o total, menos X. Aqui eu tenho ângulos de 90 graus, e aqui eu tenho um ângulo alfa, beleza? Para ficar fácil a minha demonstração, prestem atenção. Em relação ao triângulo ABC, o ângulo alfa é oposto ao lado A. Vocês vão entender no final por que eu estou frisando isso, beleza? Então, vamos lá. Seguinte, primeiro vamos observar o triângulo ABD. Esse camarada, esse triângulo retângulo, ok? Bom, pensando nele, inicialmente eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, tá bom? Então, o teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos seus catetos, ok? Então, o quadrado da hipotenusa C é igual à soma do quadrado dos seus catetos, beleza? A única coisa que eu fiz aqui, eu isolei o H. Tá vendo que o x ao quadrado está adicionando, eu passei ele subtraindo. Chamei essa expressão de 1, ok? Ainda no triângulo ADB. Tá vendo este ângulo alfa? Eu apliquei o cosseno desse ângulo. O cosseno de um ângulo é sempre o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, cosseno alfa eu escrevi como cateto ao lado de alfa, x, dividido pela hipotenusa, que é c. A única coisa que eu fiz, eu isolei o x. Então, C estava dividindo, passei o bichão multiplicando, beleza? Tá. Agora, esquece um pouquinho o triângulo ADB e pense no triângulo BDC, beleza? Então, neste triângulo, mais uma vez, a aplicação do teorema de Pitágoras, que diz o quadrado da hipotenusa A é igual ao quadrado, a soma, né, do quadrado de seus catetos. Então, eu escrevi que a hipotenusa, A quadrado, é igual à soma do quadrado dos seus catetos. Cateto H, cateto B menos X. A única coisa que eu fiz, daqui para cá, desenvolvi o quadrado da diferença de dois termos. Então, copiei. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Chamei essa expressão de 3. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a expressão 1, a expressão 2 e vou substituir na expressão 3. Então, para ficar mais fácil o nosso entendimento, eu vou escrever aqui. A expressão 3 aparece assim. A quadrado igual H ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes B
vezes x, eu estou colocando vezes para facilitar, mais x ao quadrado. Aqui eu apenas copiei a minha expressão. 1, 2, 3. Beleza? Bom, a partir daqui eu vou substituir, tá? Então, vem copiando. A quadrado igual. Quem que é o h quadrado? O h quadrado é c quadrado menos x quadrado. Então, no lugar do h quadrado, eu vou escrever c ao quadrado menos x ao quadrado. Continua. Mais b ao quadrado menos 2 vezes b vezes x. Mas quem que é o x? O x é c vezes cosseno alfa. Então, c que multiplica cosseno alfa, beleza? Mais, copiei, x ao quadrado. Muitos estão pensando assim, professor, você esqueceu do alfa. Não é que eu esqueci. É que eu preciso ir lá no cantinho para pegar a ferramenta e desenhar o alfa. Agora, presta atenção, presta atenção. Seguinte, o que eu fiz nesta passagem? Onde tem h ao quadrado, eu substituí por c quadrado menos x ao quadrado, beleza? Depois, o que eu fiz? Onde tem o x, eu substituí por c, que multiplica cosseno alfa. X é o c, que multiplica cosseno alfa, e o h quadrado é c quadrado menos x quadrado. Bom, próximo passo. A única coisa que dá para fazer aqui é melhorar e organizar essa expressão. Está vendo que tem menos x quadrado mais x quadrado. Passa o samurai enlouquecido. Ou seja, colocando em ordem, ficaria assim, então, a expressão. A quadrado igual b ao quadrado, segue, mais c ao quadrado, que mais? Ó, b quadrado mais c quadrado, copiando, menos 2 vezes b vezes c, vezes o cosseno do ângulo, e esse ângulo, preciso da ferramenta, esse ângulo é o ângulo alfa. Ou seja, a lei dos cossenos, ela é escrita como a quadrado igual b quadrado mais c quadrado. Isso aqui é bem conhecido, teorema de Pitágoras. E aí vem copiando, menos 2 vezes b vezes c vezes cosseno alfa. Lembra que eu falei no início? Para prestar atenção? Olha, dá uma olhadinha, presta atenção. Ó, lado A em relação, claro, ao triângulo ABC. E olha aqui o ângulo alfa. Ó, A ao quadrado, olha lá no final, cosseno do seu ângulo oposto. Essa formulazinha é chamada de lei dos cossenos. Então, lei dos cossenos. Essa lei dos cossenos, ela é aplicada em qualquer triângulo, inclusive em um triângulo retângulo. Só que em um triângulo retângulo, ela fica mais difícil. Claro que no triângulo retângulo, cosseno de 90 graus é zero, some tudo isso daqui e sobra só o teorema de Pitágoras, beleza? Claro que é uma demonstração difícil, não é uma demonstração fácil, mas a demonstração, como eu costumo dizer, é do seu professor, ou seja, euzinho. E aí, eu vou mostrar no próximo quadro para vocês a aplicação desta fórmula. A fórmula da lei dos cossa-cossa, brincadeirinha, lei dos cossenos. Próximo quadro. Vamos lá então, pessoal, aplicação da lei dos cossenos na resolução de um exemplo. Então é o seguinte, pessoal,
O exemplo diz assim, no triângulo ABC, AB igual a 3 centímetros, BC igual a 4 e a medida do ângulo B, 120. Calcule AC. Inicialmente, você precisa fazer um esboço desta figura, tudo bem? Então, vamos lá, vou fazer um esboço dela, tá? Vou pensar que é um triângulo obtusângulo. Por quê? Porque aparece no enunciado um ângulo de 120 graus, beleza? Então, vou fazer um esboço dessa criatura aqui, tá? E aí eu vou escrever assim, vamos lá? Bom, a medida, vou colocar assim, tá? Aqui A, B e aqui C. Não tem problema se a sua imagem, a sua figura ficar desproporcional, tá? O mais importante é agora, na hora de colocar as informações. Olha só, de acordo com o enunciado, a medida do lado AB é de 3 centímetros, ok? Beleza? Deixa eu só tirar o maiúsculo aqui. 3 centímetros. A medida do lado BC é equivalente a 4 centímetros, ok? A medida do ângulo, lembra que eu falei que eu ia fazer ele obtusângulo? Ó, porque eu tenho um ângulo de 120 graus, que é meu ângulo B. Então, meu ângulo B, ângulo de 120 grauzinhos, ok? E aí, de acordo com o enunciado, ele pede, vou deixar bonitinho, tá? Ele pede para a gente determinar a medida BC. Essa medida BC, eu vou atribuir uma letrinha aqui para a gente, vai ser o X. Olha que bonitinho, olha que lindinho. Então é o seguinte, a lei dos cossa-cossa, ou lei dos cossenos, a gente aplica sempre quando a gente tem dois lados e um ângulo, e quer o terceiro lado, tudo bem? Ou eu tenho 2, 3 lados e eu quero o ângulo, ok? Tem que ter essa relação. Para a gente não ficar memorizando quem é A, quem é B, quem é C, guardem a dica do Cleitinho. Cleitinho diz assim, a dica sempre começa observando ângulo e lado oposto a esse ângulo. Então, eu vou começar pensando sempre nesse e nesse. Então, você vai começar a fórmula assim. Pega o lado, x ao quadrado, igual. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Olha, eu vou lá na frente da fórmula e eu vou terminar, ó, na fórmula com cosseno desse ângulo oposto. Ó, lado, comecei com ele, e o cosseno de 120 graus, beleza? E aí, o que eu faço? Eu venho copiando o restante. 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, segue, mais 4 ao quadrado. Tudo bem? Beleza? Tá. Segue. Menos 2 vezes 3 vezes 4. Beleza? Ok? Vezes, eu já marquei lá para vocês, o cosseno de 120. Ou seja, menos 2 vezes 3 vezes 4, menos o cosseno de 120 graus. Beleza? Tá. Professor, querido professor, mas eu não entendi. Bom, então eu vou marcar a fórmula aqui embaixo. Pode ser? Beleza? Ó, a fórmula diz assim, a quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno, cosseno do ângulo oposto. Esse ângulo oposto a, na demonstração, eu usei a letrinha alfa. Tudo bem? Então, essa é a fórmula. Porém, para a gente não precisar ficar memorizando quem é A, quem é B, quem é C, fixa sempre assim, lado e ângulo oposto. Começa com lado e termina com cosseno do ângulo oposto. Depois você vem copiando. 3 ao quadrado, 4 ao quadrado. Menos 2 vezes 3 vezes 4.
você tem a fórmula, ou melhor, a lei dos cossenos. Tudo bem? Agora eu vou finalizar aqui embaixo, tá? Vamos lá. Então, vamos melhorar essa expressão. Lembrando que eu estou calculando o x. Então, ficaria assim. X ao quadrado igual 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, bz, 6. Vou melhorar aqui, tá? Ó, eu vou multiplicar aqui. Na verdade, eu vou copiar, tá bom? Ó, vocês vão entender. Menos 2 vezes 3, vezes 4, vezes o cosseno de 120. Galerinha, quanto que é o cosseno de 120? O cosseno de 120 tem o mesmo valor do cosseno do seu suplemento, com sinal trocado, né? Então, escrever cosseno, por exemplo, cosseno de 120 graus, eles têm sinais trocados, tá? É a mesma coisa que escrever o cosseno de 60, beleza? A única diferença é que eles têm sinais trocados, tudo bem? Então, a gente sabe que o cossa de 60 é meio, beleza? E o cosseno de 120, claro, também é meio, só que com sinal trocado. Então, eu vou escrever assim, que é 1 sobre 2. Agora, eu vou passar o meu tracinho de fração. Parênteses, porque ele é negativo. Não se esqueçam disso. Cosseno de 60 tem o sinal trocado em relação ao cosseno de 120. Tudo bem? Beleza? Tá. Então, vamos lá. Voltando aqui. Tá vendo que na expressão tenho 2 aqui e tenho 2 no denominador? Então, eu vou simplificar. Por isso que eu não multipliquei. Olha. Agora eu venho melhorando. Ficaria assim. X ao quadrado igual 9, estou copiando, mais 16, agora sim, ó, menos com menos, mais 3 vezes 4, 12. É o que sobrou. Passei o samurai enlouquecido, sobrou 3 vezes 4. Professor, mas por que ficou mais? Menos com menos, mais. Beleza? Vamos melhorar. X ao quadrado igual 25 mais 12, 37. E para finalizar, x igual potência virou raiz. Ficando então aqui x igual a raiz quadrada de 37. E a unidade de medida, de acordo com o nosso enunciado, centímetros. Ou seja, a medida que ele pediu, a medida AC, igual a raiz quadrada de 37, aproximadamente 6,1 centímetros. Beleza, pessoal? Lembre-se, para resolver esse exercício, além de dominar, né, a lei dos cossenos, você precisa também dominar os valores do cosseno, principalmente dos ângulos notáveis. Lembrando que um ângulo agudo do cosseno é positivo e os ângulos obtusos têm sinais trocados, são negativos, tudo bem? Dá uma revisada na tabelinha trigonométrica, porque não adianta nada. Sei a aplicação da lei dos cossenos, mas não sabe quanto que é o cosseno de 120. Beleza, pessoal? Espero ter contribuído com mais uma aula e uma demonstração e aplicação à resolução de um exercício envolvendo a lei dos cossenos. Beleza, galera? Até a próxima, e para não perder o costume, vem com o pai que você não cai. Até a próxima aula, se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau.